Paz do Senhor, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Cardoso, pastora Lourdes. Louvar a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, pela sua vida. Louva a Deus pela tua vida. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje em posse de vitória. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, louvado seja Deus, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Louvado seja Deus. Livro das Crônicas, capítulo de número 1 e o verso de número 7. Louvado seja Deus. Depois tem gente que diz que ser crente não tem graça. Eu não entendo essas coisas. Ser crente é a coisa mais feliz que existe na face da terra. Louvado seja Deus. Ainda quando encontram um grupo abençoado desse, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Eu vou ser breve nas minhas palavras. Quero ainda ouvir mais uma vez esse grupo abençoado. 2 Crônicas 1:7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Assente glorificando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui a história deste rei abençoado Salomão, seu pai Davi. A palavra do Senhor nos diz que Salomão ele começa a reinar com 20 anos de idade, seu pai Davi, porém, com um pouco mais, com 30 anos, um pouco mais experiente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Davi, escolhido por Deus, irmãos, conhece toda a história, toda a trajetória, como Davi, ele foi ungido rei de Israel, e quando ele toma posse, ele já tinha experiência, já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, Davi já tinha matado o gigante. Então ele toma posse e começa a reinar sobre o povo de Israel. Era um homem experiente, porém, meus amados irmãos, chega em um determinado tempo na história do reinado de Davi. Davi ele comete um erro muito grave. A Bíblia nos diz que os guerreiros, os soldados saíam à guerra, mas Davi naquele dia não foi. Ele fica no seu palácio, fica no palácio, e aonde ele estava, ele vê uma mulher que por nome Betseba. Davi se encanta com aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele chama aquela mulher, manda trazer ao palácio, e ele possui a Betseba. Meus amados irmãos, nós vemos aí uma trágica história, aonde depois de tudo isso, os irmãos conhecem a história de Urias, mas em um determinado ponto o profeta Natã, ele chega a Davi, e ele começa a contar uma história, e ele diz: olha Davi, numa cidade havia um homem rico e havia um homem pobre, e de repente veio um viajante nesta cidade, e o homem rico, para poder fazer um jantar, oferecer alguma coisa para aquele homem rico, ele vai na casa do homem pobre, que só tinha uma cordeirinha, enquanto o rico tinha muitas, mas ele preferiu pegar a cordeirinha daquele pobre homem e ofereceu ao viajante. A Bíblia diz que Davi, ele fica muito irado, ele fica muito bravo. Então Natã pergunta para ele o que será feito desse homem. Davi então, sem saber, ele fala e diz a sua própria sentença. Ele fala: esse homem, ele é digno de morte. E este homem rico, que tomou a cordeira do homem pobre, ele deve pagar 4 vezes mais, ou quadruplicado. Meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca. Tudo que nós falamos, muitas vezes, irmãos, pode vir contra a nossa própria vida. Eu me lembro o primeiro carro que eu tive, um Golzinho a ar,
e ele fazia um barulho tremendo, aquele golzinho a ar, tá, 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 tá. Eu estava na esquina de casa chegando, a minha mulher já estava abrindo o portão, porque sabia que eu já estava chegando lá em casa. E um dia quebrou esse carro, e o meu cunhado chega para mim e falou assim: pastor, leva ali naquele irmão, ele faz concerto na casa dele, fica lá embaixo, bem lá embaixo no Jardim Europa, onde que eu moro. E eu falei assim: o quê? Eu nunca vou levar, irmão, primeiro carro, todo cuidado, todo zelo com aquele carro. Eu disse assim: eu nunca vou levar esse carro para esse irmão arrumar, ele nunca vai colocar a mão nesse carro. Meus amados, não foi nada. Um dia o carro deu problema, eu estava lá em cima no Jardim Europa, Alex, e comecei dando tranco nesse carro, e dando tranco nesse carro, e tranco nesse carro, e tranco, e o carro não pegava, e não pegava. De repente chegou num lugar plano, e o carro ele foi indo, parou, não teve mais jeito de dar tranco. A hora que eu olhei do lado, era a casa do irmãozinho que arrumava os carros. Davi, ele lança uma sentença e ele fala: olha, esse homem, ele precisa pagar 4 vezes mais. Meus amados, nós sabemos que Davi, ele tinha 20 filhos e apenas uma filha. E como ele lança essa sentença, a Bíblia nos diz que do fruto desse relacionamento com Betseba nasce um filho. Mas esse filho, ele morre. Então vai o primeiro filho. A Bíblia fala que Davi tinha uma filha chamada Tamar. Mas a Bíblia também fala, meus amados irmãos, que um dos seus irmãos, chamado Aminon, se faz de doente e pede a Tamar para que cuide dele. E neste ato, Aminon, ele tranca a porta do quarto, tem relações com a sua irmã. Irmãos, a segunda tragédia acontece na vida de Davi. Absalão fica sabendo do que tem acontecido com a sua irmã e pega Aminon e mata Aminon. Eu estou correndo aqui para adiantar, porque eu quero falar algo de Deus para a tua vida nessa noite. E a Bíblia diz então que Joabe, capitão da guarda de Davi, ele também fica sabendo que Absalão, ele mata Aminon e vai atrás de Absalão. E Absalão, em cima de um cavalo, ele enrosca seus cabelos numa galhada e ali é morto por Joabe. A notícia chega para Davi e Davi não pode fazer nada. Meus amados irmãos, o filho primeiro morreu, Davi não podia fazer nada, porque sabia que era a mão de Deus sobre a vida dele. Quando Tamar ela foi estrupada, Davi também não podia falar nada, porque também ele fez isso com Betseba. Ele pega uma mulher que não era dele e comete também um ato muito ruim. Quando Aminon faz isso e é morto, meus amados, ele não pode fazer nada, porque também ele manda matar a Urias. Davi não tinha condições de repreender, Davi não tinha condições de falar nada. Absalão é morto por Joabe, mas Davi também não pode fazer nada, porque aquela carta que Davi escreve e entrega na mão de Urias, Urias pega aquela carta e entrega na mão de Joabe. Joabe então ele olha aquela carta e ele sabe de todo o plano de Davi, que era para colocar Urias na frente de batalha. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que 2021 foi um ano difícil para todo mundo, foi um ano difícil para todos nós. Eu quero dizer que 2021 você pode ter cometido algum equívoco, você pode ter cometido alguma falha diante da dificuldade, diante dos problemas, diante das circunstâncias que apareceram na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: Davi ele fica velho. E Davi não se esquece das promessas de Deus. Foi dito aqui pelos irmãos nessa noite, talvez não cumpra na nossa vida, mas vai cumprir na vida dos nossos filhos, daqueles que estão perto de nós.
Davi, ele fica velho e não se esquece daquilo que Deus falou para ele. E Deus dizia assim, que da sua descendência, se houvesse fidelidade, nunca haveria falta de sucessor no trono de Davi. Então Davi, ele chama agora a Salomão e fala a respeito de ser fiel a Deus. E Salomão então concorda de ser fiel. Meus amados, eu quero te dizer uma coisa: você pode ter cometido erros, você pode ter cometido falhas, você pode ter feito algo ou alguma coisa que não agradou ao Senhor. De tudo isso tem um preço, nós conhecemos a lei da semeadura. Mas uma coisa eu quero te dizer: a promessa que Deus fez na tua vida, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Me ajuda aí no teclado, por favor. A Bíblia diz então que Salomão, ele começa a reinar. E no capítulo de número 1, verso de número 1, a Bíblia nos diz assim: Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Meu amado, minha amada, o céu é tomado à força. Sem esforço ninguém chega a lugar nenhum. Deus tem compromisso com aquele que se esforça. Deus tem compromisso com aquele que está pronto. Deus tem compromisso com aquele que tenta fazer. Deus não tem compromisso com o preguiçoso. O único compromisso que Deus tem com o preguiçoso é mandar ele ter com as formigas e mais nada. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós olhamos a palavra de Deus e vemos que Salomão era o filho menor. E quem tinha que tomar posse, irmãos, era o primogênito, era o filho maior. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus está no negócio, irmãos, Deus, ele confunde a situação. Deus não trabalha na lógica humana. Deus não trabalha, irmãos, de acordo com aquilo que nós pensamos muitas vezes. O jeito de Deus trabalhar é diferente. Nada está determinado, nada está acabado, nada está finalizado, se não sair da boca de Deus. Nada acontece se Deus não der o aval. Nada acontece se Deus não assinar o papel. Nada acontece se Deus não der a última fala. Então deixa eu te dizer uma coisa: nesse ano que está apenas começando, de 2022, muitas pessoas podem chegar e dizer: não tem jeito. Mas se Deus não falou, tem jeito sim. Algumas pessoas podem chegar e dizer: acabou tudo, é o fim, as portas se fecharam. Não se preocupe, Deus ainda não deu a última palavra a respeito do seu negócio, a respeito daquilo que está dentro do teu coração. Assim começou o reinado de Salomão. A Bíblia diz que ele se esforçou. E o que me chama a atenção, no verso de número 6, e Salomão ofereceu sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre esse altar 1000 holocaustos. Para fazer um sacrifício, o povo está achando difícil. Um sacrifício, o povo está achando difícil, pastor Antônio. Salomão, ele oferece 1000 holocaustos, e isso chamou a atenção de Deus. Isso chamou a atenção de Deus, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um sacrifício, para ser oferecido, é necessário fé, é necessário amor, é necessário saber aquilo que você está fazendo. Salomão sabia aquilo que ele estava fazendo. Um ato de fé de Salomão. Irmão, fé não é você sentir, fé não é sentir, fé é você saber. A Bíblia diz que a fé
é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se pode ver. Fé é certeza, fé é saber que você está fazendo o sacrifício e vai receber a recompensa da parte de Deus sobre a tua vida. Você não está aqui nessa noite à toa não, meu irmão. Deus tem recompensa para a tua casa, Deus tem recompensa para a tua família, Deus tem recompensa para o teu lar. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se pode ver. Se você conseguir ver isso, com certeza você vai conseguir tomar posse da tua vitória. Se você tiver fé para ver o teu milagre, com certeza você vai conseguir tomar posse da tua vitória. Irmãos, a Bíblia fala que nós precisamos ter fé, porque é através da fé que nós alcançamos os milagres e os propósitos de Deus sobre a nossa vida. E um dos versos que me chama muita atenção, que alegra o meu coração a respeito de fé, é Hebreus 11, e o verso de número 24, 25 e 26 e 27, que diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Isso é loucura. O que você preferia, irmãos? Ser chamado filho de Faraó, ou filho da filha de Faraó, ou ser maltratado com o povo de Deus? Pare aí e pense. Talvez ser chamado filho da filha de Faraó trouxesse para você algumas regalias, trouxesse para você algum conforto, algum prazer, mas não estava no coração de Deus, não era o propósito de Deus. Moisés, ele prefere ser maltratado com o povo de Deus. Irmãos, é melhor sofrer com o povo de Deus do que ter regalia no mundo lá fora e sendo, irmãos, brinquedo na mão de Satanás. Tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, as aflições de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Isso era fé. Eu vou deixar as regalias aqui, eu vou sofrer um pouquinho por este caminho, eu sei que eu vou sofrer por este caminho, mas eu tenho certeza que a recompensa vai chegar na minha vida. É melhor sofrer com Jesus, irmãos. É melhor sofrer com Jesus, é melhor sofrer com Deus, do que, irmãos, ter regalias sem Ele. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Isso é fé, certeza, prova das coisas que não se vê. Salomão, ele oferece o sacrifício. Salomão, ele sabe que isso vai agradar o coração de Deus. Sacrifício, irmãos, dói. Sacrifício requer entrega, precisa coragem, entendimento. Deus, ele olha para os nossos sacrifícios. Nós ouvimos aqui pregações durante esses 12 dias, que são palavras, irmãos, que se nós colocarmos em prática, isso vai nos trazer uma mudança de vida extraordinária. Nós não precisamos de mais nada, somente colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui durante esses 12 dias de clamor. A sua vida vai dar um giro de 360 graus,
você vai ver a mão de Deus agir ao seu favor, as coisas vão se encaixar, o quebra-cabeça vai começar a se montar, e o nome de Jesus ele vai ser glorificado. Deus ele não faz acepção de pessoas, porém Deus ele faz acepção de atitudes. Salomão ele oferece 1000 holocaustos a Deus. Irmãos, Deus julga as nossas ofertas. Muitas vezes nós pensamos que não. Tem muita gente que usa até um versículo da Bíblia para não abrir a mão, para não fazer nada, para ficar parado, e eles dizem assim, eles sentam e dizem, é melhor obedecer do que sacrificar. Deixa eu te dizer algo nessa noite, melhor ainda é obedecer e sacrificar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Pessoas cruzam o braço e dizem, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer e sacrificar ainda é melhor. A obediência e o sacrifício andam juntos, e Deus ele pesa na balança, Deus ele olha, Deus ele vê. Irmãos, foi assim com Abel e Caim. A Bíblia diz que Deus aceitou e recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. A Bíblia diz que Jesus estava perto do gasofilácio, e as pessoas chegavam e ofertavam desse jeito, 100 e colocava lá, 200 e colocava no gasofilácio, e Jesus só de olho. E aquela viúva não quis nem falar o valor, porque quem foi na frente, o valor era mais alto. Quem fica por último, irmãos, quem fica por último fica mais sempre acanhado. O Senhor me convidou, eu fiquei falando assim, meu Deus, o que eu vou falar depois desses dias, tudo que o povo falou? O que vou falar eu? Louvado seja Deus. Mas Deus sabe, Deus tem palavra direcionada ao teu coração. Deus sabe com quem tratar, Deus sabe com quem falar. Deus sabe o coração que está precisando ouvir esta palavra nessa noite. Louvado seja Deus. Bom é você obedecer e sacrificar ao Senhor. E deixa eu te dizer algo. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem uma promessa na vida de cada um, e conforme a promessa, maior precisa ser o sacrifício. Sim ou não? Isso é bíblico, irmãos. Quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto maior é o propósito, maior precisa ser o sacrifício. Na onde está isso, irmãos? A Bíblia diz que Eucana, marido de Ana, todo ano ele subia ao templo e levava um sacrifício em adoração a Deus. Todo ano ele subia e levava um animal. Todo ano subia e levava um animal. O que Ana queria? Ana queria um filho. Mas o propósito de Deus era muito maior do que isso. O propósito de Deus era muito melhor do que esse. Deus não queria somente um filho, Deus queria um filho, Deus queria um sacerdote, Deus queria um profeta, Deus queria um juiz. O dia que Ana resolveu aumentar o sacrifício, não leva mais esse negócio. Eu vou oferecer um menino, se o Senhor me der o sacrifício, eu vou dar um menino, para que ele more, para que ele fique todos os dias no templo. Aí Deus olha do céu e fala assim, agora fechou, agora encaixou com o meu propósito, agora deu certo. Irmãos, Deus ele vai trabalhando no nosso coração, até que nós chegamos à posição ao qual Ele quer. Deus ele vai fazendo acontecer as coisas, até nós chegarmos no ponto que é necessário para que Ele faça a sua obra em nós. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos diz então, que Salomão, ele oferece 1000 holocaustos, e naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão.
Deus nunca apareceu para Davi. E Deus aparece para Salomão e diz assim: pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Meus irmãos, você fez votos, orações, promessas, você pediu um monte de coisa, e eu quero crer nessa noite, que você fez o seu pedido com sabedoria. O que você quer, Salomão? Meus amados, depois do sacrifício, vem a bênção. É isso que você quer dizer, pastor? Quase isso. Depois do sacrifício, vem a escolha. Pede o que você quer e eu vou te dar. E ele disse: eu sou novo, 20 anos, não sou igual ao meu pai, não tenho experiência, não sei entrar, não sei sair, eu quero sabedoria. Ao cego de Jericó: o que você quer? Eu quero ver. A Eliseu, quando Elias chega: o que você quer? Porção dobrada do teu espírito. Deixa eu te dizer algo, talvez você pediu coisas mediante aos seus sentimentos, as suas emoções, e pediu ou pode ter pedido errado. Muitas vezes você pode ter perdido coisas que só vão resolver a sua situação naquele momento, mas eu quero te dizer que nessa noite está aqui um Deus que quer resolver não somente coisas nesse momento que você está vivendo. Deus quer resolver a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Deus arruma pelo menos um biquinho para mim fazer. Deus quer arrumar coisa grande, é carteira registrada, irmãos. Deus quer arrumar numa empresa abençoada. Pastor, preciso de um carro, nem que for velhinho. Ah, irmão, depois vai fazer igual eu, passar vergonha, passar e parar na frente do mecânico lá, porque deu problema. Quando começou a orar, Deus me arruma um varão, me arruma um esposo, uma esposa abençoada, loiro, loira, de olhos azuis. O tempo vai passando, não precisa mais ter olho azul, não precisa mais ser desse jeito. A pessoa vai ficando velha, aí qualquer coisa: Senhor, pelo amor de Deus, os dias estão passando, Jesus, qualquer coisa serve. Deixa eu te dizer, Deus não tem qualquer coisa para você, Deus tem coisa boa, Deus tem do bom e do melhor para a tua vida. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Para me finalizar, Senhor, eu quero sentir a tua presença naquele culto. Deixa eu te dizer, melhor sentir a presença de Deus é ter a presença dEle todos os dias da nossa vida. Aí você está aqui, você está sentindo, você sai lá fora, você está sentindo, você está trabalhando, você está sentindo, aonde você está, você está sentindo a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, ora mais. Quem tem a presença de Deus, busca mais. Quem tem a presença de Deus, santifica mais. Quem tem a presença de Deus, se apresenta mais. Louvado seja o nome de Jesus. Que nessa noite você possa ter noção de uma coisa. Você veio aqui esses 12 dias, se emocionou, sentiu a presença de Deus, chorou, sorriu, se alegrou, mas deixa eu te dizer, tem muitas pessoas que já estão pensando assim: eu não vejo a hora de acabar os 12 dias, para mim tirar uma folga, para mim tirar um sossego, pelo menos ficar uns 10, 15 dias, sem vir para a igreja, estou cansado demais. Não precisa nem levantar a mão quem pensou assim, que você não vai ser bobo de fazer isso. Mas deixa eu te dizer, esses 12 dias
foram para você ter força e caminhar durante esse ano de 2022 com a presença de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, que o nome dEle seja enaltecido sobre a tua casa, sobre a tua família, que você tenha um ano de bênção, de vitória, de prosperidade, de portas abertas, de saúde, de finanças, e o nome dEle seja glorificado. E se você nessa noite sentir de aplaudir ao Senhor, faça isso com alegria.